Olá! Desejo que todas e todos sejam muito bem-vindos a essa videoaula. A intenção dessa videoaula hoje é a gente discutir um pouquinho sobre a modalidade educação profissional e tecnológica. Os aspectos que a prof vai abordar aqui são algumas pinceladas, né, daquilo que se define esta modalidade, assim como a gente vai poder problematizar algumas questões que são inerentes desta modalidade, tá bom? É importante ressaltar, né, que eu trago excertos daquilo que está na legislação atual, né, na legislação vigente acerca dessa modalidade, e que essa videoaula ela é um complemento, né? Ou seja, é muito importante que vocês façam a leitura da legislação. Ela está disponível dentro do site do Ministério da Educação, e para quem é meu aluno, minha aluna, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, também a prof procura disponibilizar essa legislação para vocês sempre no nosso Moodle, né? No Moodle das nossas disciplinas, tá bom? Então, para a gente poder começar essa aula, tá? Vou pedir licença para compartilhar o material que eu elaborei com vocês. Lembrando que são apenas alguns fragmentos, né? Já que é muito importante a leitura em si, né? De todo o documento, tá bom? Então, para ficar melhor, vamos organizar da seguinte maneira. Vejam, então, nessa videoaula eu trago para vocês, né, aquilo que está definido nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional, científica e tecnológica. Vejamos. O que é, afinal de contas, né, a educação profissional, científica e tecnológica? Essa é uma pergunta que frequentemente chega, né, nas aulas, e a gente precisa entender, em primeiro lugar, né, que a educação profissional, científica e tecnológica, por definição, né, ela é uma modalidade da educação básica. Então, inclusive tem uma videoaula da prof aqui no meu canal, onde eu discuto, né, quais são as etapas e as modalidades da educação básica, assim como eu discuto nessa mesma videoaula o que é a educação básica, né, porque às vezes a gente faz algumas confusões, mas é importante ressaltar que, por definição, a educação profissional, científica e tecnológica, ela é uma modalidade da educação básica. E ela tem um capítulo bem específico e especial dentro da LDB, né? Dentro da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 3.394 de 96, tá bom? Um outro aspecto importante que nós precisamos considerar é que essa modalidade está bastante presente nos institutos federais, então existe toda uma, digamos assim, uma competência à esfera federal, né, em custear esta modalidade, mas também ela está presente em algumas instituições estaduais, tá? E como a gente é aqui da Universidade Federal de Santa Maria, eu trago um exemplo de uma escola estadual aqui do município de Santa Maria, que tem esta modalidade, né? E é uma escola bem conhecida, que é a Escola Estadual de Ensino Médio Maria Rocha, tá? Então, é um exemplo aí de onde acontece essa modalidade dentro da dimensão estadual, tá bom? A resolução número 1 de 2021 do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Pleno, em seu artigo 20, vai dizer: a educação profissional e tecnológica é modalidade educacional que perpassa todos os níveis da educação nacional, integrada às demais modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia. Essas dimensões são bem importantes, né? Organizada por eixos tecnológicos, em consonância com a estrutura operacional do trabalho e as exigências de formação profissional nos diferentes níveis de desenvolvimento, observadas as leis e as normas vigentes, tá? Então, vejam, é importante a gente pensar que a educação profissional, científica e tecnológica, como a prof vai mostrar mais adiante, ela se dá dentro da etapa do ensino médio, né, na educação básica, mas ela também vai atender os cursos de graduação e pós-graduação,
tá? Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Mas é importante a gente também trazer a questão de que quais princípios estão presentes dentro dessa modalidade, né? Em primeiro lugar, é o saber fazer. Esse saber fazer, que é um saber bem prático, e a gente vai ver agora ao longo da discussão, ele está muito ligado ao desenvolvimento de competências e de habilidades dentro da educação profissional, científica e tecnológica. Tá? Ao mesmo tempo, um segundo princípio que está presente é a educação integral, que é aquela educação que trabalha todas as dimensões, né, do educando ali, do aluno. Então, também vai olhar para competências, habilidades, vai olhar também, como a gente vai ver mais na frente ali, para o desenvolvimento socioemocional desse sujeito, não só cognitivo, mas também socioemocional, levando, né, ao terceiro princípio, que é o princípio fundamental, que é a da qualificação para o trabalho, tá? Então, esse é um aspecto bem importante, esses três princípios. Seguindo. Nós tivemos, em 2008, a homologação da Lei 11.892, né, que, vamos dizer assim, foi a principal lei sobre a educação profissional científica e tecnológica, tá? Então, eu trouxe aí uma imagem da lei, a lei está disponível, né, no site do Ministério da Educação, vale a pena dar uma olhada. E o que dizia essa lei lá em 2008, né? Ela foi uma lei, então, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. E também deu outras providências, né? Então, foi a partir daí que se deu o boom da educação profissional, científica e tecnológica no Brasil. O que essa lei, assim, claro, existem outros elementos, mas principalmente o que ela previa, né? Que 50% das vagas deveriam ser para cursos técnicos prioritariamente integrados. Depois, o restante dividido em cursos técnicos subsequentes, cursos técnicos concomitantes e os cursos técnicos superiores. Tá? Então, por quê? Porque a educação profissional, científica e tecnológica, ela se divide dentro desses cursos, né? Dentro do curso técnico integrado, dentro do subsequente, os concomitantes e os superiores, que a gente vai ver agora especificamente, daqui a pouquinho a prof vai falar de cada um deles, tá? Um outro elemento importante que foi trazido por essa lei 11.892 de 2008 foi justamente a organização da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, né? Então, como que se organiza essa rede? A gente normalmente ouve muito falar dos institutos federais, né? Sim, os institutos federais fazem parte dessa rede, mas eles não são os únicos. Como vocês podem ver ali, a prof colocou na imagem para vocês, né? Nós temos os institutos federais, os IFES, que a gente ouve falar muito, né? Eu fiz um levantamento e hoje, atualmente, existem aproximadamente 38 institutos federais em todo o Brasil. São mais de 660 campos, e desses campos, 38 IFES espalhados pelos municípios brasileiros. Tá? Mas essa rede, então, também vai compreender os cursos federais técnico-industriais, que daí eu trago o exemplo do CETISM, que tem dentro da Universidade Federal de Santa Maria, né? Também vai abranger as universidades, a Universidade Tecnológica Federal, que um exemplo é a Universidade Tecnológica do Paraná, tá? E também dentro desse contexto das redes, a gente tem as escolas técnicas, né? Que um exemplo de escola técnica é o Politécnico, o Colégio Politécnico aqui da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria, tá? Então, é importante entender que a rede, né, a organização da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, não são apenas os IFES, os institutos federais, são todos esses outros que a prof mostrou aqui para vocês, tá bom? Bom, então, como eu disse para vocês, né? Vou voltar só um pouquinho aqui para a gente poder entender. Eu disse para vocês que nós temos os cursos técnicos integrados, os cursos técnicos subsequentes, os cursos técnicos concomitantes e os superiores.
Vamos olhar a educação profissional integrada, né? O que é a integrada? Então, vejam, é aquela modalidade, né, de educação profissional e tecnológica que vai acontecer no contexto do ensino médio. Então, o que é integrada, né? O aluno que está matriculado no ensino médio, ele faz as disciplinas básicas do ensino médio junto com a parte técnica. Então, não é uma coisa separada da outra, é uma coisa que se dá integrada. O currículo, ele é integrado, é um currículo, né, que vai conversar, a gente diz, né? E é um currículo que vai ser adaptado justamente às necessidades do curso que aquele aluno está fazendo, porque dentro dessa escola de ensino médio, vão ter cursos, o aluno escolhe aquele pelo qual ele quer realizar os seus estudos, e a partir disso o currículo ele é integrado, mas ele também é adaptado para a realidade da formação daquele aluno. Então, um exemplo que eu trouxe aqui, né? No curso de informática, a carga horária dentro do currículo da língua inglesa, né? Ela será maior que no curso de agronomia, pois o inglês tem mais relevância na computação. Então, o projeto político-pedagógico dessa escola, ele é adaptado para a realidade de cada curso e tendo em vista o perfil profissional que se quer formar. Então, né, se a pessoa faz informática, ela vai ter as disciplinas básicas do ensino médio, mas ela também vai ter a parte técnica do curso de informática integrado ao currículo que ele está estudando dentro daquela instituição de ensino. Tá? Então, essa é a questão da educação profissional integrada. Aí a gente tem, né, a educação profissional subsequente. Bom, a subsequente, né, o que é? Veja, então, o aluno terminou o ensino médio, completou o ensino médio tradicional, né, do primeiro ao terceiro ano. Terminou o ensino médio, ele pode, então, ir para um curso técnico, fazer a parte técnica. Então, é subsequente, né? Ele vai fazer após o término do ensino médio. Então, um currículo não tem nada a ver com o outro, né? Até porque esse sujeito ele já está formado e agora ele vai passar por um outro processo formativo, que é o processo mais técnico, né? Visando a formação profissional desse sujeito, tá? E a educação profissional concomitante, aí sim, né? Eu botei ali, não se conversam entre si, ou seja, eu faço ensino médio, estou fazendo ensino médio e no contraturno eu faço um curso técnico, mas um currículo não conversa com o outro, né? As aulas não conversam entre si, às vezes até esse estudante faz o ensino médio numa instituição de ensino e o curso técnico em outra, né? Então são coisas bem separadas, né? Por isso que a prof botou ali que não se conversam entre si, são currículos que não dialogam, o ensino médio é uma coisa e o curso técnico é outra, tá? Pode ser que esse curso técnico aconteça na mesma instituição de ensino e pode ser que não, tá? Então, é aquele estudante que está fazendo ensino médio e também está fazendo um curso técnico, mas não que esse currículo dialogue entre si, tá? Então, é uma outra proposição. Bom, é importante, então, a gente dar uma olhada também, que é o que a gente tem de mais fresquinho, mais recente, né? Lembrando que eu estou gravando essa videoaula em abril de 2024. Então, o que a gente tem mais de recente é a resolução do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Pleno número 1, de 5 de janeiro de 2021. Tá? Essa resolução ela está disponível no site do MEC e para quem é aluno da prof aqui na universidade também está disponível no nosso Moodle. Tá? O que essa resolução traz? Ela é importantíssima porque ela vai definir as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional e tecnológica. Ou seja, todos os professores e professoras que vão trabalhar numa instituição que adota esta modalidade de ensino precisam conhecer essas diretrizes, precisam conhecer esta resolução e segui-la, né? Reforço a importância da leitura na íntegra dela. Aqui nessa videoaula eu vou trazer só alguns fragmentos, alguns excertos que são mais relevantes no meu ponto de vista, tá? Então, vejam, para os fins dessa resolução, entende-se por diretriz, né, o conjunto articulado de princípios
e critérios a serem observados pelos sistemas de ensino e pelas instituições e redes de ensino públicas e privadas na organização, no planejamento, no desenvolvimento e na avaliação da educação profissional e tecnológica, presencial e à distância, né? Porque também vale lembrar que um ponto importante é a modalidade de educação profissional e tecnológica, ela também pode se dar tanto na modalidade à distância quanto presencial, certo? Isso é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental, o que é uma diretriz, né? Que a gente estuda muito nas aulas, é justamente as diretrizes, tá aí, ó, é um conjunto articulado de princípios e critérios. Princípios e critérios que a gente tem que observar quando vai organizar essa escola, quando vai planejar, né, as atividades pedagógicas, as proposições pedagógicas que serão oferecidas aos estudantes, quando vai, né, propor todo o desenvolvimento ali da proposta pedagógica dessa instituição e principalmente no olhar avaliativo dos estudantes que fazem parte dessa instituição. Então, não há como exercer a docência ou a gestão escolar dentro de uma instituição que adota a modalidade de educação profissional e tecnológica sem conhecer essas diretrizes. Tá? Isso é muito importante. Lá no artigo 12, né, vai dizer: os cursos de qualificação profissional, incluída a formação inicial de trabalhadores, deverão desenvolver competências, né? E eu destaco essa palavra competências porque ela aparece fortemente nessas diretrizes, nessa resolução, né? Assim como elas vão aparecer muito fortes também na Base Nacional Comum Curricular do novo ensino médio, tá? Que também tem uma videoaula minha abordando essa temática que é importante. Então vamos lá. Os cursos de qualificação profissional, incluída a formação inicial de trabalhadores, deverão desenvolver competências profissionais devidamente identificadas no perfil profissional de conclusão, que sejam necessárias ao exercício de uma ocupação com identidade reconhecida no mundo do trabalho, consideradas as orientações dos respectivos sistemas de ensino e a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, documento que retrata a realidade das profissões do mercado de trabalho brasileiro e foi instituída com base legal na portaria número 395 de 2002, tá? Então esse é um aspecto importante. Vejam, aí dentro da resolução, nós temos um capítulo específico que vai falar da educação profissional técnica de nível médio. Porque vocês lembram que a prof sinalizou no início, né, da videoaula. A educação profissional, ela se dá no ensino médio, né, e também no ensino superior. Então, vamos olhar um pouquinho a questão do nível médio. Então, lá no artigo 15 vai estar escrito, né, a educação profissional técnica de nível médio abrange. Aí, nós temos 3 incisos. Habilitação profissional técnica, relacionada ao curso técnico, né? Qualificação profissional técnica como etapa com terminalidade do curso técnico e especialização profissional técnica na perspectiva da formação continuada. Então, habilitação profissional técnica, qualificação profissional técnica e especialização profissional técnica. Tá? E lembrando que habilitação, qualificação, especialização são termos que estão muito conectados ao conceito de competências e habilidades para o mundo do trabalho. Tá? Então, esse é um aspecto a ser reforçado. Ainda dentro desse capítulo 15, a gente vai ter lá o artigo 20, que vai dizer, né, a estruturação dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, observados os princípios expressos no artigo 3º, deve ainda considerar, tá? São vários incisos, mas eu peguei o inciso 10º, e dentro do inciso 10º a gente tem o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que chamam muito atenção. Por que chamam muito atenção? Porque o documento, a resolução, vai trazer o aspecto do desenvolvimento socioemocional
desses educandos, né, desses alunos. Ou seja, não é só preparar para o mundo do trabalho, né, qualificar para o mundo do trabalho, é também desenvolver integralmente esses estudantes. Vocês lembram que eu apresentei lá os 3 princípios no início da videoaula? Então, se é olhar integralmente, esse inciso primeiro e junto com o inciso segundo, que eu vou mostrar aqui para vocês, desculpa, não é o inciso, o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, vocês vão ver o quanto isso é valorizado. Veja, devem ser consideradas as aprendizagens essenciais da BNCC, do ensino médio, asseguradas aos estudantes como compromisso ético em relação ao desenvolvimento de conhecimentos, expressos em termos de conceitos e procedimentos, de habilidades expressas em práticas cognitivas, profissionais e socioemocionais, bem como de atitudes, valores e emoções que os coloquem em condições efetivas de propiciar que esses saberes sejam continuamente mobilizados, articulados e integrados, expressando-se em competências profissionais essenciais para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania no mundo do trabalho e na vida social. Então, vocês vejam, educação integral, né? É olhar para esse estudante como um todo. E aí eu sempre gosto de reforçar isso. E a gente precisa olhar a resolução. Ela vai dizer que a educação profissional e tecnológica não é só preparar mão de obra para o trabalho, mas é olhar para esse sujeito numa perspectiva mais humanizadora, mostrando que é possível uma formação integrada para o mundo do trabalho, ao mesmo tempo que desenvolva plenamente esse sujeito como um sujeito atuante dessa sociedade, um sujeito crítico, reflexivo. Então, é isso que se espera dessa modalidade. Tá? Aí vocês observem aqui, né, seguindo, no parágrafo segundo, vai dar um destaque para essas competências socioemocionais, dizendo que as competências socioemocionais, como parte integrante das competências requeridas pelo perfil profissional de conclusão, podem ser entendidas como um conjunto de estratégias ou ações que potencializam não só o autoconhecimento, mas também a comunicação efetiva e o relacionamento interpessoal, sendo que entre essas estratégias destacam-se a assertividade, a regulação emocional e a resolução de problemas, constituindo-se como competências que promovem a otimização da interação que o indivíduo estabelece com os outros e com o meio em geral, né? Então a gente vê que existem aspectos interessantes dentro dessa resolução. E quem se interessa mais, quer se aprofundar, a Prof também tem videoaulas aqui no meu canal, onde eu abordo, né, explico com mais detalhe o que são essas competências socioemocionais, como que elas se articulam com a BNCC e mais, né? Como que elas se articulam com os organismos multilaterais, que são esses organismos internacionais que, de alguma forma, influenciam nas políticas educacionais aqui do Brasil, tá? Então, fica para uma próxima videoaula aí, quem se interessar. Bom, mas aí vejam, dentro da resolução, lá no capítulo 13, né, a gente vai ter uma parte só sobre como que se dá a avaliação da aprendizagem dentro desta modalidade da educação profissional e tecnológica. E isso é importante de a gente considerar, porque se muda, né? Não se faz mais a avaliação do jeito que se fazia antes. Então, o artigo 45 vai dizer: a avaliação da aprendizagem dos estudantes visa a sua progressão contínua para o alcance do perfil profissional de conclusão, sendo diagnosticada, né, sendo uma avaliação diagnóstica, né, formativa e somativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quanti, né, na perspectiva do desenvolvimento das competências profissionais, da capacidade de aprendizagem para continuar aprendendo ao longo da vida. Então, vocês vejam, se a gente está desenvolvendo competências dentro desta modalidade, dentro
né? Então, a gente precisa olhar para a avaliação numa outra perspectiva, não mais só com as notas, como se fazia antigamente. Agora é olhar o qualitativo do processo, né? Lembrando que a avaliação ela deve ser diagnóstica, ou seja, ela deve trazer evidências daquilo que está acontecendo no aprendizado dos alunos, assim como ela tem que ser formativa, ela precisa possibilitar que os alunos, né, avancem, que de fato aquela avaliação favoreça o processo de ensino e aprendizagem e mais, né, somativa no sentido de que possa somar não só no sentido de ser uma prova, um teste, né? Mas que existam atividades e proposições pedagógicas mais dinâmicas no processo de avaliação, onde os estudantes possam sistematizar os saberes que foram consolidados dentro da perspectiva dos objetos de conhecimento que eles estão estudando, tá bom? Bom, mas aí eu trago alguma pinceladinha aqui também para você, só para entender, né? Como eu disse, a resolução, então, também vai trazer um capítulo, lá no capítulo 7º, né? Como que se dá a educação tecnológica de graduação e pós-graduação. E aí o artigo 27 vai dizer, né? O artigo 27, com seus incisos, vai dizer que a educação tecnológica de graduação e pós-graduação abrange inciso primeiro, qualificação profissional tecnológica como etapa de terminalidade intermediária do curso superior de tecnologia. Aí o segundo, curso superior de graduação em tecnologia. O terceiro, aperfeiçoamento tecnológico. Quarto, especialização profissional tecnológica. Depois, mestrado profissional e doutorado profissional. Tá? Então, existe essa perspectiva também desta modalidade estar dentro do ensino superior, nos cursos de graduação e pós-graduação. Bom, e fazendo um resumão, assim, né, que afinal de contas, então, aborda a educação profissional, científica e tecnológica, né? Primeiro, é uma modalidade que vai ir ao encontro do projeto de vida dos estudantes. E esse conceito de projeto de vida, ele está muito presente dentro da BNCC do ensino médio, né? Que é justamente no contexto de que a escola possa ajudar os estudantes a descobrir o seu projeto de vida e trabalhar no sentido de qualificar o seu projeto de vida, né? Esse é um conceito muito forte na BNCC. Um outro conceito importante, né, dentro dessa modalidade é a questão das competências profissionais, como eu já mostrei para vocês, e lembrando que competências profissionais engloba competências cognitivas e competências socioemocionais, e não é à toa que a BNCC traz já no início delas 10 competências gerais que precisam ser desenvolvidas ao longo de toda a educação básica, né, desde a educação infantil até o ensino médio. Então tá aí. E a questão do aprendizado para a vida, né? Então essa modalidade traz, vamos dizer assim, esse grande avanço que é possibilitar que aquilo que se estude dentro do ensino médio sirva para a vida, né? Não é diferente daquela perspectiva de aprender só para a escola, né? É um conhecimento que vai servir para a vida e que vai, então, se agregar ao projeto de vida desses sujeitos, dessas pessoas. Bom, e aqui a Prof traz um mapa para vocês, né? Esse mapa ele está disponível na internet, ali eu coloco a fonte para vocês, tá? Deixa eu só, Prof, minimizar aqui um pouquinho para ver se está tudo ok com a nossa apresentação. Ok, tudo certinho. O professor minimizou, mas mostrando aqui para vocês, tá? Esse mapa está disponível, eu coloco aqui a fonte para vocês. E é legal a gente olhar ele, né? Esse mapa é de 2023, de dezembro de 2023, eu capturei ele. Aqui de verde, que a maioria dos pontos espalhados pelo Brasil, né? São os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, tá? Então, eles estão espalhadinhos aqui, ó, por todo o Brasil. Mostrei os dados para vocês. Esse amarelinho, que são em menores quantidades ali, ó, aparece mais aqui, é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né? Aqui onde ela está espalhada, ó, dentro do estado do Paraná. Depois nós temos os Centros Federais de Educação e Tecnologia, tá? Que são esses mais azulzinhos, ó. São poucos também,
tá? As escolas técnicas vinculadas a universidades federais, tá? Que daí a gente tem também aqui de laranja, ó, tá? Mais lá para cima do Brasil. E o Colégio Pedro II, né, que é no Rio de Janeiro, ó, ele tem alguns campos. O Colégio Pedro II é um colégio, então, que está afiliado aos institutos federais no Rio Grande do Sul. Inclusive, tem o site da escola, do Colégio Pedro II, é bem legal de olhar, eles explicam, né, é uma escola muito antiga, vem desde o Império, em todo um contexto histórico, e é um colégio hoje vinculado aos institutos federais. Bom, então, a Prof. agradece a atenção de vocês nessa videoaula. Eu espero ter contribuído com alguns elementos que possam, né, favorecer aí a compreensão de vocês desta modalidade que se chama educação profissional, científica e tecnológica e que faz parte aí do ensino médio brasileiro e também, como vocês puderam ver, da graduação e da pós-graduação no ensino superior. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, podem deixar escritinho aqui embaixo, que a prof vai ter o maior prazer de responder e poder visualizar, tá bom? Um beijo e obrigada. Tchau, tchau.